Continuando na tarde de hoje, sábado, continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, o Consolador que Jesus enviou até nós, vamos debater e estudar partilhadamente a questão 913, o egoísmo. Os Espíritos nos falam que é o pior sentimento do interesse pessoal. Então os Espíritos nos esclarecem que ele é pessoal, é nosso. Então esse vai ser o meu estudo, nosso, ou quem assim desejar. Vamos debater, conversar sobre o egoísmo. Mas antes, vamos ler a página de abertura do nosso estudo de hoje. Que a paz possa nos envolver. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Educação no Lar. Vós fazeis que também viste junto de vosso Pai, Jesus. João capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade no mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm que ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significa maus pais, entre os quais o peso dos longos sacrifícios consegue manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem, a mulher, que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos, terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde, se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pelo qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo. Se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre com advertência. Que assim seja. Paz na terra aos homens de boa vontade. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala do trabalho que os pais têm que realizar na sua grande responsabilidade, que é o lar. Essa página já foi escrita há muito tempo. Estamos no ano 2021 e a gente vê que os espíritos sempre estão nos alertando e passa despercebido, mas os sinais estão aí. Já está acontecendo, lares totalmente destruídos por interesse pessoal. O título, o egoísmo, e a página que acabamos de ler tem que ser bastante lido, tem que ser bastante estudado por todos nós. Então, amados, eu, por experiência própria, pai de 2 homens já formados, adultos, e agora são eles que vão educar. Conforme eu sempre falei, a nossa parte a gente faz. Claro que está na mão deles. Mas uma coisa é certa. O exemplo que tiveram foi de trabalho, estudo, e através do trabalho e do estudo, eles não viram e nem presenciaram a corrupção. Erros foram cometidos,
mas não cabe a eles julgar. Cabe a eles, homens feitos de fazer aquilo que o Mestre falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se hoje eles crescem na rebeldia, se eles crescem em outros caminhos, se galgam outros caminhos, não foi aquilo que foi ensinado. Mas o exemplo edifica a alma. E como nós conversamos sobre a encarnação, a criatura humana, quando se apresenta na Terra, começa a se desenvolver no lar. Tiveram um lar com dificuldade de bens materiais, mas foi um lar honroso. Isso para mim foi o primordial. Hoje se transformaram em homens. E como homens, têm que seguir a lei do progresso. E tudo nesse mundo avança. Nada fica estacionário. Mas o egoísmo é o pior sentimento, interesse pessoal. Não tem jeito. E a página que nós acabamos de ler mostra que se o egoísmo predominar até no lar, os filhos também serão egoístas. Agora, se nós fazemos alerta aos filhos, e os filhos continuam mantendo o seu lado egoísta, os espíritos sempre nos alertou. A criatura humana responde por si só. Não cabe a nós julgar. Cada um será dado segundo a vossa obra. Então, tive muitos grandes exemplos na vida, e esse estudo se eu fosse debater na minha vida esse estudo, eu diria, nossa, quanta coisa eu vi e quanta coisa eu percebi na palavra o egoísmo. Então a gente vai debater, estudar o que os Espíritos falam na questão 913 sobre o egoísmo. Vamos lá. Vamos aos estudos. Então está aqui o nosso subtítulo do Livro dos Espíritos. Espírito esse que vem nos esclarecer dos nossos erros e enganos. E a questão 913, eu questionei assim, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? A resposta é assim, temos dito muitas vezes, o egoísmo deriva de todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhe dê combate, não chegareis a estipá-lo. Ou seja, não vai estipar deste mundo, enquanto não atacar o mal pela raiz. Enquanto não lhe houver destruído a causa, tende, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser deixe estar vida e, aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração todo o sentimento do egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça e o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, podemos ver nessa questão que todos os vícios que está embutido no ser humano, na criatura humana, o egoísmo, é aí que está todos os vícios. Por mais que nós tentamos combater os vícios, não vamos chegar a acabar com os vícios, porque temos que atacar o mal pela raiz. E para fazer isso, temos que destruir a causa. E a grande chaga da sociedade, e para a gente poder chegar se aproximar. Quem quiser, olha só o que os Espíritos nos falam, tá? Quem quiser desta vida ir aproximando-se da perfeição moral, tem que expurgar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, visto que o egoísmo é incompatível com a justiça e o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. Ou seja, eu posso ser bom, eu posso ser belo, eu posso ser lindo, eu posso ser maravilhoso,
Mas se eu tiver esse sentimento, e esse sentimento está vinculado aos meus vícios, esquece. Ainda estou longe da perfeição moral. Nós já estudamos a nossa lei de progresso. E para chegar à perfeição moral, temos o materialismo, não podemos esquecer do materialismo. E temos que expurgar o egoísmo. Vamos seguir em diante. Aí eu questionei, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, ou seja, do meu interesse pessoal, é bem difícil parecer extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar a consegui-lo? Ou seja, um dia a gente vai conseguir isso? Qual foi a resposta? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor das coisas materiais. Depois necessário é que se reforme as instituições humanas, que o entretem e excitam. Isso depende da educação. Temos dois parâmetros, né? À medida que nós vamos se instruir, agora veja bem, a gente tem que se instruir, ou seja, estudar acerca das coisas espirituais. E o que eu vejo nesse mundo é muita gente deixando os seus pastores, os seus líderes, estudar por você. Isso não é um egoísmo, isso é simplesmente uma preguiça, que é um dos vícios. E essa preguiça, que é um dos vícios, está vinculado ao egoísmo. Porque se a criatura humana não se instrui acerca das coisas espirituais, menos vão dar as coisas materiais. Ou seja, à medida que a gente se instrui das coisas espirituais, aí vamos dar menos valor das coisas materiais. É o que acontece nos tempos de hoje. Aí temos que refletir, né? O que os espíritos respondeu? O que acontece no tempo de hoje? Nós estamos bastante instruídos, mas a gente está instruído das coisas espirituais? Não. E das coisas materiais? Nós amamos as coisas materiais. Nós amamos o nosso carro, nós amamos o nosso celular. Nós morremos pela nossa moto, nós morremos pelo nosso carro, nós morremos pela nossa casa, nós morremos pelos nossos filhos, sendo que só somos educadores. Às vezes eu escuto assim, eu morro pelos meus filhos. Eles crescem, eles se desenvolvem, e você está jogado no asilo esquecido. O certo da frase é o seguinte, eu vou educar os meus filhos. A frase é essa. Se você disser assim, eu morro pelos meus filhos, está errado. A frase correta é, eu vou educá-los, meus filhos, enquanto eu estiver na terra, eu estarei educando. Eu sou aquele cara que fala, e como falo, mas quem escuta? O Livro dos Espíritos traz isso. Conforme nós vamos se instruir acerca das coisas espirituais, temos que estudar as coisas espirituais, menos valor vamos dar às coisas materiais. Depois, necessário que se reforme as instituições humanas. É outro problema sério. E que entretém e excitam. Olha só o que está acontecendo no mundo de hoje. As pessoas estão brigando pelos políticos. Brigando pelos políticos, pela política. Uma lei confusa, que é a nossa Constituição, e as pessoas estão brigando umas com as outras. Pelo mundo materialista que ele é. Você estuda a lei, você estuda a Constituição. Jesus disse que nós temos que segui-la. Temos que seguir porque faz parte da lei do progresso. Nós éramos bárbaros antigamente, hoje não. Hoje nós sentamos atrás de mesas, somos educados, finos e refinados. Andamos em restaurantes de luxo, em carros maravilhosamente lindos, a coisa mais linda que tem no mundo. Pegamos o avião, ele decola, e a gente lá de cima olha assim, nossa, que maravilha é aqui de cima. Olha o poder do homem, de poder agora estar voando, rasgando o céu. Aí há uma falha na criação do homem. Aquela aeronave cai, bate no chão, explode, acabou. E a criatura humana se separa. A matéria está torrada, queimada, cheirando a queimado. Mas a alma, o espírito, está livre. E a pergunta que os espíritos vão fazer
a criatura agora espiritual, porque morre a criatura material e vem a criatura espiritual. Vocês se instruíram na terra sobre as coisas espirituais? A nossa resposta é simples: não. Vamos seguir. Aí eu indago na questão 915. Por que ser inerente à espécie humana, por que o ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto da terra? Por eu ser da espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reino do bem absoluto da terra? A resposta que vem lá do alto: é exato que no egoísmo tende o vosso maior mal, porém se lhe pretende a inferioridade dos espíritos encarnados na terra, e não a humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, o espírito se despoja do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na terra nenhum homem isento do egoísmo e praticamente da caridade. Há muito mais assim do que suponde. Apenas não conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, porque não haverá 10. Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então, a explicação da questão 915, por nós sermos da espécie da criatura humana, o egoísmo constituirá sempre um obstáculo. E eles respondem: é exato, o egoísmo tem de ser o vosso maior mal. Por quê? Mostra a nossa inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, mostra a nossa qualidade inferior. Apesar de nós hoje termos tanta polpa daquilo que nós já conseguimos, por exemplo, eu já tenho 55 anos. Muita gente diz para mim assim: você não conseguiu nada nos seus 55 anos. Eu consegui muito. Só eu chegar neste capítulo aqui e conseguir partilhar com vocês este capítulo de estudo, para mim é uma bênção. Está chovendo bênçãos de amor sobre todos nós aqui nesse momento. Porque olha o que ele fala. Então, os espíritos encarnados na Terra, e não na humanidade, é a mesma, depurando-se por encarnações sucessivas, vamos ter que ficar vindo até acertar. Aí a gente para e se despoja do egoísmo e de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento do egoísmo. É praticamente da caridade. Há muito mais homens assim do que supondes, apenas não conheceis. Ou seja, tem homens que já conseguiram sobreviver e vencer o egoísmo. Conheci alguns. Eu já conheci alguns. Que bom. E esses que cruzaram no meu caminho me ensinaram. Mas volto a dizer, eu como criatura humana, no dia a dia, não é fácil. Apenas não conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia, desde que haja um. Então, se já existe um, por que não haverá 10? E havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Que bela explicação, que bela explicação. Questão 916, eu questionei: longe de diminuir o egoísmo, cresce como a civilização, que até parece excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Oh, que espetáculo, né? Quanto maior é o mal, a resposta do alto é esse: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de estipá-lo. Os homens que se houveram despojado do egoísmo, que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será amparado e não opressor do fraco. Não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Este é o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Amigos, irmãos, questão 916.
Eu não posso me prolongar muito, porque é uma questão complexa, mas aqui tem tanto manancial de explicação, mas eu encontrei um aqui que acontece, eu encontrei um aqui que me chamou muita atenção. Esse é o esse é o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Está na questão 784. O reino de justiça. Ou seja, nós estamos progredindo na lei de progresso para chegar num mundo de regeneração. Esse mundo já está pronto. Ele já está funcionando. E como é que nós vamos chegar neste mundo de regeneração? Então esse reino do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. De preparar não, já está pronto. Já está recebendo muita gente. Mas temos que vencer o egoísmo. E a solidariedade é o caminho. O forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais será visto homens a quem falte o indispensável. É o que acontece nos dias de hoje? O que acontece nos dias de hoje é o forte oprimindo o fraco. O egoísmo ainda está muito forte em nós. Enquanto o forte estiver oprimindo o fraco, na lei de progresso, nos foi orientado. Tudo tem um tempo. Se nós não conseguimos entender a questão 916, teremos que entender por bem ou por mal. E eu observo, no mundo que eu estou vivendo, a humanidade está pedindo o remédio amargo. Infelizmente. Mas eu fico feliz de estar aqui, debatendo com vocês. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. É os famosos crimes hediondos da criatura humana olhar nas notícias e ficar assim, como é possível? Mas aqui está, questão 916. Estamos já pronto. Estamos prontos para tomar o remédio amargo. Porque o reino do bem, que os espíritos já preparou, está pronto, precisa agora nós sermos testados. Questão 917. E olha a questão 917. Tem até aqui qual é o meio de destruir-se o egoísmo. Eu questiono ele, porque eu estava querendo ir lá para o reino do bem. Porque tem a lei de justiça. De todas as imperfeições, a resposta lá do alto, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de se desraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda, porque o homem ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se, e para o cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas, quando bem compreendido se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância na personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, ora, o Espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidão, destruindo essas importâncias ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. Então,
aqui está na questão 917 o grande manancial de explicação de como podemos acabar com o egoísmo. A influência da matéria é aquilo que eu estava sempre debatendo nos estudos. A matéria influencia o espírito, mas ela não vai interferir diretamente no espírito, porque é o espírito que governa. Então o espiritismo veio mostrar isso. Nós estudamos muito bem a matéria. Nós estudamos a cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores. Temos remédio para isso e para aquilo. Mas a dor na alma, no espírito, só existe uma cura através do estudo. Então, a nossa organização social e a nossa educação, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Está aí o segredo. Está aí o segredo. Então, tudo depende de nós. Percebeu isso? Se a gente estudar isso, vai depender de nós. Então agora eu vou entrar no resumo da questão 913. Não vou me estender muito, senão vai ficar muito longo. Mas eu recomendo acessar o Livro dos Espíritos na questão 913 em diante. Se não estudarmos o egoísmo, vamos estar muito longe da perfeição moral. Estando longe da perfeição moral, o reino do bem, que os espíritos já está pronto. Quando Jesus chegar aqui e fazer as suas escolhas, ele levará todos aqueles que conseguiu dissipar do seu coração o egoísmo. Vamos ao resumo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprio e não nele. Ele levá-lo a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva-se de base as distinções sociais, as relações legais, de povo a povo e de homem a homem. O princípio da caridade e da fraternidade, cada um pensará menos na sua pessoa. Assim veja que os outros nela pensarão. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato, em face do atual extravasamento do egoísmo. Grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente não agradecem, principalmente para os que possuem essa virtude, é que os reinos dos céus se acham abertos. Esse, sobretudo, é que está reservado à felicidade dos eleitos, pois a verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado, e sofrerá pelo abandono, e que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Questão 785. Então, irmãos e irmãs, amigos e amigas, temos que olhar bem para a questão 913. Cuidado com o egoísmo. E um espírito, o Fénelon, desculpe a tradução, mas Fénelon é o que eu estou lendo, é aquilo, eu estou apenas estudando e partilhando com todos nós. Falou assim: louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer a humanidade progredir, lei de progresso. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo é o verme roedor. Continua a ser a chaga social. Acontece em todas as épocas da humanidade. Mas ele continua. É o mal real, em que se alastra por todo o mundo, e todo o qual cada homem é mais ou menos vítima.
Cumpre, pois, combatê-lo como se combate a enfermidade epidêmica. Para isso deve-se proceder como procedem os médicos, e a origem do mal. Procuram-se em todas as partes do organismo social da família e dos povos, da choupana ao palácio, de todas as causas, de todas as influências, que ostensiva ou ocultamente excita o alimento, desenvolve o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, senão totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente. É o veneno, pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível, porque a lei de progresso, ponto. Não, mas não é impossível, porque a lei de progresso diz, nada fica estacionado, nada fica estacionado. Contudo, ela só obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Ponto. Então, só um lembrete aqui, né? A nossa educação faz as pessoas ficarem instruídas, sim, mas é para ser doutor, a pessoa olhar para outra pessoa e chamar de doutor, meritíssimo, excelência, títulos, né? A educação da terra te dá títulos, mas não quer dizer que você é um homem de bem, não. Eu já vi homens com títulos esculachar mendigos, pai, mãe. Então, cuidado. Cuidado com todos nós. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, conseguir a corrigir, do mesmo modo que se aplumam plantas novas. Essa é a arte, porém exige muito tato, muita experiência profunda e observação. Ponto. Outro detalhe, às vezes você vê uma pessoa com tanta soberba para cima de você, ele tem tantos títulos, aí você combate esse mal com o próprio mal, né? Aí você se apresenta com vários títulos também. Mas no fundo, se você tiver uma profunda observação, e se você tiver uma experiência, você apenas pega o veneno dele e dá de volta. Lembre-se que Jesus disse, né? Sejais prudentes, como as serpentes. Então, se você já conhece uma serpente, essa serpente lhe aplica o veneno, cabe você extirpar esse veneno do seu organismo. O egoísmo está na matéria. Os espíritos nos esclareceu isso, o egoísmo está na matéria. Cabe extirpar da matéria, e com isso, o espírito avança para a perfeição moral. Vamos continuar? É um grave erro pensar-se que para exercê-lo com proveito, baste o conhecimento da ciência. Eu acabei de falar, né? A experiência. Quem acompanhar assim o filho do rico como do pobre, desde o instante do nascimento, é observar todas as influências perniciosas sobre eles. Atuam. Em consequência da fraqueza, da incúria, da ignorância dos que dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los. Não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Ponto. O que a gente não vê hoje em dia? Eu tenho que fazer uma ressalva desse livro, esse Espírito de Verdade, né? Isso é só uma testemunha viva do que está acontecendo. Então a questão 903 eu precisava vir falar. Eu precisava vir estudar. Eu precisava partilhar isso. É uma questão inacreditável. Esse livro, como eu já falei, foi escrito em 1857. Então nós estamos no pleno século XXI. O Espírito de Verdade que está em João 16, então nós não podemos ter dúvida, é o Consolador. Então, em 164 anos do século XIX, que era o século das descobertas, os Espíritos vieram, nos alertaram para os tempos de hoje. E a gente observa tanta esquisitice dos tempos atuais. Não é possível, nós não dá para a gente chegar e dizer assim, eu não estava preparado. Eu garanto a vocês, eu estou.
preparado para ver as esquisitices. Porque o livro dos Espíritos está há 164 anos na minha frente. Então eu estou lendo, debatendo, estudando, debatendo, estudando e debatendo. E temos que continuar estudando e debatendo. Agora, se nós formos moralizarmos, a gente vai parar de ver as esquisitices. A gente vai começar a ver uns aos outros através da nossa luz. Aí a gente vai poder fazer brilhar a nossa luz. Faça-se com a moral que se faz com a inteligência. Vê se há na natureza refratárias, muito maior do que se julga. É o número do que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Questão 872. O homem deseja ser feliz, é natural, é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas dos seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas que geram o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, em cada momento o magoa que perturba todas as relações sociais, provoca as disseções, aniquila a confiança e que obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, aqui do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Como se combatem as pestes, no qual nós estamos vivenciando hoje no século XXI, a SARS-2, Covid-19, com a vacina, os animais nocivos e todos os outros flagelos, o seu próprio corpo interesse induzir, a isso induzirá. Questão 784. Então, irmãos, se nós não temos a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que vem da grande causa, o orgulho, aí está o egoísmo. A grande causa é o egoísmo. Então reside o orgulho, aí nós não temos mais o orgulho, a omissão, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme. Então nós já estamos bem encaminhados. Bem encaminhados. Mas infelizmente não é isso que eu observo, não é julgamento. Eu não julgo ninguém. Eu apenas estou dizendo o seguinte, não é o que eu observo nos dias atuais. Eu ando pelo mundo e observo. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal é o dever do alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Se pensa em felicidade, não jogue essa felicidade. A minha esposa vai produzir felicidade. Não, não vai. O meu carro vai produzir felicidade. Não, não vai. A minha mansão ou a minha casa, o meu barraco vai produzir felicidade. Não, não vai. Porque quando a criatura morre, tudo aqui fica. Ah, eu tenho uma grande plantação. O dólar está 5,90. Vou exportar para fora. Vou exportar para países que não estão nem aí, mas eu vou ganhar muito dinheiro. A minha alma vai ficar muito feliz. Tolo! Hoje mesmo pedirão a sua alma. Aí você decola no avião luxuoso, ele parte para sua infinita propósito, mas aí o avião caiu. O carro bateu, o trem descarrilhou, você morreu. O que adiantou você fazer? Explorar uma terra, olhar o teu próximo com fome e você nada fez. Qual foi a sua caridade? Complicado. É complicado, temos que estudar muito, muito bem. Por isso que Jesus nos alertou, né? Cuidado para a gente não ser um homem tolo,
Quando eu falo homem, é um homem da ciência, o homem da ciência. Então, com isso, eu finalizo o estudo de hoje sobre o egoísmo, sabendo que eu tenho que lutar com os vícios. Aí os vícios vêm o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme. Aí eu combato o ciúme. Pô, venci o ciúme, eu não sinto mais ciúme. Aí tem o ódio, ih, babou. Aí vai para a inveja, ih, babou. Aí vai para a ambição, o orgulho, a cupidez, ih. Aí você sabe que tem alguém que trabalha muito bem aí. Tem um sentimento muito bom que trabalha todos eles, o egoísmo. Então eu vou combater o egoísmo. E só se combate o egoísmo através da caridade. Somente através da caridade. Agora nós precisamos conhecer o que é a caridade. Foi um belo estudo. Então, meus irmãos, nós já entendemos que o egoísmo é interesse pessoal meu, eu só penso em mim. Então é aquilo que nós acabamos de debater o estudo, entendeu? Então eu posso dizer assim, eu não sinto mais ciúme de ninguém. Que bom, já é um avanço. Olha, eu não sinto inveja de mais ninguém. Que bom, já é o segundo avanço. Agora tem os outros. Aí eu vou pro ódio, eu não sinto ódio de ninguém. Aí o cara pisa no meu calo, eu quero brigar. Acabou. Então, não deu. Para aí. Me faz lembrar aquela passagem. Jesus estava lá, até essa semana eu estava conversando sobre essa passagem. Tem gente que até esqueceu, né, dessa passagem. Eu achei interessante. Jesus está andando, uma pessoa rica veio, se aproximou dele e disse assim: eu percebo que tudo que foi dito eu coloco em prática. Então assim, mestre, como é que eu faço para alcançar o reino dos céus? E Jesus, que é o Espírito de verdade, que conhece profundamente, e ele envia para nós o Consolador prometido, que é o Livro dos Espíritos, que já está há 164 anos conosco. Jesus, que é o Espírito de verdade, a luz da doutrina espírita, ele já conhecia a alma humana, ele diz assim: muito bem, está indo muito bem. Agora pega tudo que tu tem, vende e dê aos pobres. Aí o homem rico percebeu que ele era dono de muitas posses e foi embora. Aí Jesus nos alertou, né? Nos alertou, e eu poderia ter, pelas minhas encarnações sucessivas, eu poderia ter sido esse homem rico. Então, Jesus não abandona ninguém, então ele me dá outra oportunidade de vir aqui estudar. Então eu era aquele homem rico, aquele soberbo, que chegou no mestre e disse: eu percebo que eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu tenho a minha mulher, eu tenho meus filhos, eu tenho uma educação, aquela coisa toda. Aí Jesus chega e diz para mim: agora tu pega tudo que tu tem e dê aos pobres. Aí você imagina assim, agora nos dias atuais, eu ganhei agora na Mega Sena, eu ganho na Mega Sena, fico rico, podre de rico, é muito dinheiro, eu tenho muito dinheiro, agora eu vou poder fazer tudo que eu sempre sonhei. Esta é a minha felicidade, essa é a minha felicidade. Aí Jesus chega para mim e fala assim: pega tudo que tu tem e dê aos pobres, que tu alcançará o reino dos céus. Se Jesus chegasse Jesus chegasse hoje e chegasse para mim e falasse isso depois que eu ganhasse na Mega Sena ou a Mega Sena na virada, eu ia me afastar de Jesus, eu ia embora. Eu ia embora. Foi isso que aquele homem rico fez no passado e é isso que nós fazemos hoje em dia. Volto a dizer, nós somos donos de várias fazendas, riquezas, vendemos para fora, vendemos para países comunistas, vendemos para países ditatoriais, vendemos para o Talibã, vendemos alimento. O importante é ganhar dinheiro. Não importa a origem, é ganhar dinheiro. E a terra que nós produzimos, que é para servir ao povo desta terra, passa fome. Mas na lei do progresso diz: cada um será dado conforme as suas obras. Nada fica estacionado. Nada. Se eu for falar de tudo que eu já vivenciei sobre o egoísmo que está em mim, só com a experiência de vida eu posso chegar e dizer: a caridade é o caminho. Então Jesus falou: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. Mas é claro, você
eu ficamos ricos, ganhamos dinheiro da Mega Sena acumulada, estamos ricos, vou fazer tudo o que eu quero. Jesus para na minha frente ali e diz: agora, nesse exato momento que eu estou rico, pega tudo que tu tem e dê aos pobres. Aí você vai encontrar o reino dos céus. Que a paz de Deus possa nos envolver e refletir. Questão 913. O egoísmo é o pior sentimento do interesse pessoal. Até a próxima estudo. Que assim seja.